Fala, criatura, como é que você tá? E aí, bom, bonito e confiável? Ah, tem que estar confiável, né, cara? Vou falar pra você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Inclusive, se você não é inscrito, né, pelo amor de Deus, se inscreve, porque conteúdos muito bacanas sempre são postados pra vocês. E nesse vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um encerramento da nossa revisão da apostila de número 1 do curso extensivo de Química, aquele mesmo curso que iniciou lá em fevereiro deste ano, tá? E é uma turma fechada, mas que eu resolvi colocar de forma totalmente gratuita para você essa revisão aqui agora. Estamos falando da sexta parte da nossa revisão e basicamente qual é o assunto que a gente vai trabalhar aqui? Vamos falar de teorias de ácidos e bases e de funções inorgânicas. Criatura, pelo amor de Deus, para você poder acompanhar bem essa aula, sabe o que você vai fazer? Aqui na descrição desse vídeo, a gente vai colocar para você uma lista de exercícios. É a lista que a gente vem usando desde a primeira parte dessa revisão. E aí o que você vai fazer? É uma listinha de VOF. O ideal é que você resolva primeiro essa lista, tá? E aí depois você vem aqui comigo para a gente poder entender cada um dos pontos. Entender o que você tinha que saber a respeito desses assuntos. Beleza? Então vamos lá. Bora tornar a química a sua principal aliada no vestibular. Vem comigo que o pai resolve. O primeiro item diz o seguinte: o ácido clórico é mais forte que o ácido nitroso. Bom, a primeira questão é, como é que você chega na fórmula desses caras aqui? Você tem que saber primeiro quem é o ácido clórico, quem é o ácido nitroso, para daí sim a gente poder fazer essa comparação. Bom, o que a gente costuma falar? Para você saber a fórmula de um ácido oxigenado, ou seja, de um oxiácido, você tem que conhecer uma lista de 8 ácidos padrões, que são aqueles que terminam o nome em ico. Vamos fazer aqui? Vamos lá? Quais são os ácidos cuja nomenclatura termina em ico? Porque aí depois a gente faz algumas adaptações para os demais. Pode ser? São 8 ácidos que você vai decorar. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei aqui. 8 hidrogênios. Termina todos com O, porque são ácidos oxigenados. São oxiácidos, ok? Agora preste atenção. Como que você coloca o átomo central? Lembra daquele macetezinho, ó. Bill Clinton não pode ser clonado no Brasil e na Índia. Esses são os 8 que você vai colocar aqui. Bill Clinton não pode ser clonado no Brasil e na Índia. E a quantidade de cada um? Você vai colocar bem assim, ó. 3, 2, 1, 3, 2, 1 até o final. De novo, 3, 2, 1, 3, 2, 1 até o final. E na outra, o que você põe? Oxigênio. 3, 3, 3, 4, 4, 3 até o final. Tudo bem? 3, 3, 3, 4, 4, 3. Então vou repetir para você, ó. Bill Clinton não pode ser clonado no Brasil e na Índia. Hidrogênio. 3, 2, 1, 3, 2, 1 até o final. Oxigênio. 3, 3, 3, 4, 4, 3 até o final. Fechou. Aqui você tem os 8 ácidos padrões que terminam em ico. Por exemplo, ó, ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clórico, brômico e iódico. São os 8 que a gente tem aqui. Agora, quando você tem que tirar oxigênio ou colocar oxigênio, você vai colocar oso, hiposo, perico. Vamos lembrar? Quando você pega e acrescenta um oxigênio, ele passa a ser chamado de ácido per alguma coisa ico. Tudo bem? Essa é a questão. Por exemplo, HiO4 não é mais o ácido iódico, é o ácido periódico. O HClO4 não é o ácido clórico, é o ácido perclórico. Inclusive, vale aqui você lembrar da diferença do ácido clórico para o clorídrico. Clorídrico não tem oxigênio, lembra? É o HCl. Agora, clórico é esse cara que está aqui. Tudo bem? Agora vamos lá, o que mais você poderia ter feito? Você poderia ter tirado um oxigênio. Daí ele passa a ser chamado de ácido oso. Por exemplo, nitroso, sulfuroso, é quando você tira um oxigênio comparando com esse padrão. E a última coisa que a gente pode fazer é tirar 2 oxigênios comparados a esse padrão. Nesse caso, a gente passa a chamar o ácido de hipo alguma coisa oso. Por exemplo, quer ver? Ó, esse daqui é o ácido fosfórico, H3PO4. Se eu tirar 2 oxigênios, ele vira H3PO2. A gente passa a chamar de ácido hipofosforoso. Tudo bem? É só tirar 2 oxigênios. Então agora a gente vai primeiro montar a fórmula desses dois. Quer ver? Ácido clórico. Se é ico, tá aqui nesse padrão. A fórmula dele é HClO3, tudo bem? E ele falou que ele é mais forte do que o ácido nitroso. O que é o ácido nitroso? Bom, é você pegar o nítrico que está aqui e descontar um oxigênio. Vamos fazer o seguinte, é HNO3, então vai virar
HNO2. Tudo bem? Agora a gente vai ver a força deles. Para saber a força de um oxiácido, a gente usa a regra de Pauling. Como que era a regra de Pauling? Pega o número de oxigênios, que nesse caso é 3, e desconta a quantidade de H+. Esse cara só tem um H+. 3 menos 1 dá 2. Se der 2 ou 3, quer dizer que esse cara é forte. Tudo bem? Lembrando, antigamente, quando dava 3, a gente falava que ele era muito forte. Ok? Agora vamos fazer esse outro? Vai. Número de oxigênios, 2. Menos o número de H+, que é 1. Isso daqui vai dar 1. Se deu 1, a gente fala que ele é moderado. Então, presta atenção no que ele disse para nós. Ele falou que o ácido clórico, que é esse cara aqui é forte, ele é mais forte que o ácido nitroso, que é moderado. Com certeza isso daqui é verdadeiro. O ácido clórico é um ácido forte, enquanto que o nitroso é moderado. Esse é mais forte do que esse. Tudo bem? Então o primeiro item já foi. Vamos ao segundo. O segundo item diz o seguinte, ó, o NOx do átomo de enxofre no ácido sulfúrico é igual a mais 6. Vamos ver? Primeiro eu tenho que conhecer qual que é a fórmula do ácido sulfúrico. Deixei aquela colinha aqui pra gente. O ácido sulfúrico é esse cara aqui, ó, H2SO4. Vamos colocar, ó, H2SO4. Agora vamos calcular o NOx de todo mundo? Vamos lá? Cada oxigênio vale menos 2. E cada hidrogênio vale mais 1. Como nós temos 2 Hs, mais 1 vezes 2, mais 2. Como eu tenho 4 oxigênios, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Você sabe que a soma total tem que dar 0, né? E embaixo, por enquanto, menos 8 mais 2 está dando menos 6. Para zerar, o enxofre tem que ser quanto? Mais 6. Como nós só temos o enxofre, esse é o próprio NOx que ele tem. Portanto, esse item está verdadeiro. O NOx do átomo de enxofre na molécula de ácido sulfúrico é igual a mais 6. Terceiro item diz o seguinte, ó, o leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio, cuja fórmula é MgOH. E aí, será que tá verdadeiro isso daqui? Em primeiro lugar, vamos falar ponto a ponto, tá? Primeiro, o leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio? Sim. Primeira coisa, você tem que saber a diferença entre suspensão e solução. Suspensão é uma mistura heterogênea, enquanto que solução é uma mistura homogênea. O hidróxido de magnésio não é solúvel na água, portanto, ele não forma a solução aquosa, ele forma uma suspensão. Tanto que o leite de magnésia, se algum de vocês já tomou, ele é um negócio que vem numa embalagem geralmente azul e você tem que chacoalhar antes de tomar, porque ele tem a separação de fases. Embaixo fica uma fase branca e em cima fica uma fase meio leitosa, né? Mais transparente. Quando você mexe aquele negócio, fica parecendo um iogurte bem branco, né? Essa daqui é a suspensão que a gente está falando. Então, por enquanto, está tudo certo. Mas ele me disse que a fórmula é MgOH. Primeira coisa que você tem que lembrar, como é que a gente chega na fórmula de uma base? É de acordo com a carga do cátion. Vale nós lembrarmos que o magnésio é um elemento da família 2A, ou seja, ele é um metal alcalino terroso. Ele é um metal alcalino terroso. Moral da história aqui que eu posso dizer para você, se esse cara é da família 2A, o NOx dele é fixo, não é? E vai valer quanto em qualquer composto? Mais 2. Ele vale mais 2. E o que a gente não pode esquecer? Nas bases, o ânion que a gente sempre vai ter é o OH-1. Moral da história, como é que a gente monta a fórmula dele? Vamos lá? Escorrega esse 1 para cá, então a fórmula fica assim, ó. Mg1, tudo bem? E esse 2 escorrega para um OH. Como é que eu faço o número 2 ir para esse grupo? A gente coloca o grupo entre parênteses e esse 2 aparece aqui embaixo. Bom, primeira coisa que eu já posso te dizer, ele falou a fórmula errada, ele disse que era MgOH, portanto está falsa. Agora, o que eu posso dizer para você nunca se preocupar e fazer mais rápido isso daqui? Na base, lembra de uma coisa, o número de OHs que tem é sempre igual à carga do cátion. Tudo bem? Então, se for um elemento da 2A, sempre vai ser nananã OH2. Se fosse da família 1A, nananã OH. Se fosse o alumínio, que a carga é mais 3, AlOH3. O número de OHs, que são as hidroxilas, tem que ser igual à carga que o cátion tem. Vamos ao próximo? Quarto item, ele diz o seguinte, ó, o bicarbonato de sódio, cuja fórmula é NaHCO3, essa fórmula está correta, tá? Ele é um salácido de caráter básico. Nossa, gente, essa daqui pega muita gente mesmo. Mas posso te falar uma coisa? Esse item está verdadeiro. O bicarbonato de sódio é um salácido de caráter básico. E eu tenho certeza que isso gerou um nó na sua cabeça, porque você deve estar falando assim, como assim ele é um salácido de caráter básico? Então, primeiro eu vou te explicar ponto a ponto. Primeira coisa
coisa, o que significa dizer que alguém é um sal ácido? Sal ácido é um sal que derivou de uma neutralização parcial. E por que ele é chamado de ácido? Porque ele ainda tem hidrogênios ionizáveis na sua fórmula. Você está vendo esse hidrogênio que está aqui? Ó, esse hidrogênio, primeiro, de onde é que veio esse tal bicarbonato de sódio? Eu vou te contar. Ele veio da reação do NaOH, preste atenção, que é uma base, tá? Com o ácido carbônico, que é o H2CO3. Só que acontece o seguinte, presta atenção. Você sabe que isso daqui tem apenas uma hidroxila para fornecer. Já esse ácido, ele tem 2 H+ para fornecer. Ele é um diácido, certo? E aqui eu vou te contar uma coisa. Quando você fez esse cara que está aqui, você percebeu que tem um hidrogênio que sobrou na fórmula? Por quê? Porque ele não utilizou uma neutralização total. Ele utilizou uma neutralização parcial. É como se eu te falasse assim, ó. Esse OH vai neutralizar esse H+. Então, o OH- neutraliza o H+, produzindo para nós uma água. Vou colocar aqui, ó, uma água. E aí o que vai acontecer? O sal ele vai incorporar esse hidrogênio que sobrou para ele. Então o que vai ser a fórmula do sal? Vai ter o Na, vai ter o CO3 e vai ter esse H. Por isso que a fórmula começa com Na, vai para o hidrogênio que a gente colocou aqui e ainda sobra o CO3. Pronto. Esse cara que você acabou de ver, na química, a gente dá 2 nomes para esse tipo de sal. Quando tem hidrogênio ionizável na fórmula, a gente fala que esse cara aqui é um hidrogenossal. É um hidrogenossal, também conhecido na química pelo nome de sal ácido, que eu sempre falo com meus alunos que é um nome muito infeliz, porque quando eu falo sal ácido, dá a impressão que ele é ácido, que ele tem caráter ácido, mas não, é só para te falar que ele tem hidrogênio ionizável na sua fórmula, que ele veio de uma neutralização parcial. Então, primeira questão, esse cara é um sal ácido. Agora, e o caráter que a gente está falando? Por que ele tem um caráter básico? Bom, lembra de uma dica que eu vou te dar. Quando a gente quer falar de caráter, lembra que caráter não é algo superficial. Isso vale para sua vida de dica, hein? Caráter não é uma coisa superficial. Para você saber o caráter de alguém, você tem que conhecer as origens desse alguém. É ou não é? E aqui não poderia ser diferente. Para eu saber se esse cara aqui tem caráter ácido ou básico, eu tenho que pensar em quem o originou. Ele derivou da reação do hidróxido de sódio, que nós sabemos que por ser uma base de metal alcalino terroso, de metal alcalino, família 1A, é uma base forte. Tudo bem? E esse ácido carbônico aqui é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco e instável. Tudo bem? Inclusive uma coisa que eu tenho para falar para você. Se você fizer 3 menos 2, daria 1. 1 a gente chama de moderado. Mas esse cara aqui não segue a regra de Pauling, por ser instável, tá? Ele é um ácido fraco e instável. Essa instabilidade reduz mais ainda a sua força. Ao invés de ser moderado, ele se torna fraco. O que eu quero falar para você é o seguinte, se esse sal deriva de uma base forte e de um ácido fraco, o caráter que vai predominar é o caráter da base, né? Então a gente diz que esse cara que está aqui, ele apresenta caráter básico. Tanto que, quer saber, onde é que a gente usa bicarbonato de sódio? Quando você está com azia. Se você já tomou aquele produto Eno me patrocina, né? Se você já tomou aquele produto Eno, o Eno é formado por bicarbonato de sódio e ácido cítrico. O bicarbonato de sódio, ele tem caráter básico. O que isso significa? Se você tomar quando você está com azia, o excesso de ácido que tem no seu organismo vai ser neutralizado por esse cara que está aqui. Moral da história, bicarbonato de sódio é um sal ácido, porque tem hidrogênio na sua fórmula, de caráter básico. Tudo bem? Correto esse item daqui. Quinto item diz o seguinte, ó, o gás carbônico é um óxido ácido, enquanto que a cal virgem é um óxido básico. Bom, primeira coisa, né? Quem que é o gás carbônico? Gás carbônico é o CO2, certo? E tá corretíssimo ele afirmar que ele é um óxido ácido. Sabe por quê? Quando você faz esse cara reagir com água, o que ele produz para nós? Um ácido. Ele produz justamente o H2CO3. Esse cara aqui é um óxido ácido. Tanto que você lembra que a chuva, né? Ela já é naturalmente ácida? Não chuva ácida. Estou dizendo que a chuva normal já é ácida, porque tem CO2 na atmosfera. O CO2 reage com a água da chuva, formando ácido carbônico. Como esse ácido ele é fraco e instável, ele não deixa a chuva tão ácida. A chuva é naturalmente ácida, mas não tanto. Lembra que chuva ácida, aí é quando você tem outros poluentes, que são os óxidos de enxofre e de nitrogênio, né? Mas eu estou mostrando para você que CO2 tem caráter ácido. Agora, e a cal virgem? Quem é a cal virgem? Cal virgem é CaO, é a cal, tudo bem?
quando essa substância aqui reage com a água, o que ela produz para nós? Ela produz o hidróxido de cálcio, CaOH2. Vale lembrar por que a fórmula é CaOH2? Vale lembrar que o cálcio é da família 2A, portanto tem que ter duas hidroxilas na fórmula. Então olha que bacana, esse de cima, óxido ácido, quando reage com água, sempre produz um ácido correspondente. Quando a gente pega um óxido básico, tá, e reage com a água, ele forma uma base correspondente. Então tá correto esse item aqui. Vamos colocar, está correto esse item aqui. Agora eu vou aproveitar e fazer um comentário com você. Não se esqueça aqui, para que a gente usa cal? Para fazer calagem de solos. Quando o solo está ácido demais, a gente joga cal ou calcário, para fazer um processo que a gente chama de calagem. E qual que é o motivo? Se o solo está ácido demais, você joga uma substância alcalina para neutralizar aquele excesso de ácido. Então, ó, a coisa mais importante desse capítulo aqui de funções inorgânicas é lembrar que ácido neutraliza base e base neutraliza ácido. Cara, o ácido é sempre o oposto da base. Um consegue neutralizar a ação do outro. Então, essa reação chamada de neutralização, todo mundo tem que conhecer. Tudo bem? Então, ó, outra dica. Quais são os principais óxidos ácidos que a gente tem? Além do CO2, eu citaria para você quem também? O SO2, SO3 e o NO2. São os principais. E por que eu citei esses três aqui para você? Tem outros, tá? Tem com metais como o CrO3, né? Mn2O7, mas esses daqui são importantes, porque esses caras aqui originam para nós um fenômeno conhecido pelo nome de chuva ácida. Tudo bem? A chuva ácida é gerada pela presença desses poluentes na atmosfera. Ok? Então não esquece dessa classificação. Penúltimo item, vamos a ele, ó. O borbulhamento de monóxido de carbono em uma solução aquosa de NaOH e fenolftaleína faria a solução perder a sua coloração rósea. Bom, vamos com calma, vamos com calma. Nós temos aqui uma solução aquosa, então é água mais alguém, né? Então nós temos uma solução aquosa do quê? De NaOH. Tudo bem? Então é NaOH dissolvido na água. Você está lembrado que isso daqui é uma base, não é? Isso daqui é uma base. E quando você coloca fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, num meio que é alcalino, você lembra que ele vai ficar com uma coloração rósea, não é? Então essa solução aqui, ela adquire uma cor que a gente chama na química de rosa carmim. Ele fica com uma cor rosa carmim. Tudo bem? É a cor que ele vai ficar. Até aqui nenhum problema, né? Então ele tem uma coloração rósea. O que ele está afirmando para você? Se você pegasse monóxido de carbono, que é o CO, e você borbulhasse aqui dentro, pegasse lá, né, e injetasse monóxido de carbono, ele está dizendo para você que essa cor rósea, ela desapareceria. Bom, a única chance disso acontecer é se o monóxido de carbono tiver caráter ácido, porque aí o ácido neutralizaria a base e a cor desapareceria. Vale lembrar que ácido em meio, né, que tem fenolftaleína, ele deixa o meio incolor. Tudo bem? Agora, isso é verdadeiro ou é falso? Cara, grava uma informação. Isso aqui é falso. Sabe por quê? Porque monóxido de carbono, ele é aquilo que a gente chama na química de óxido neutro ou indiferente. Para nós, o que é um óxido neutro ou indiferente? É aquele cara que nem tem comportamento ácido e nem tem comportamento básico. Ele não reage nem com ácido, nem com base e nem com a água. Portanto, ele é incapaz de neutralizar uma solução de NaOH. Ou seja, esse cara não conseguiria fazer isso. Detalhe, se fosse CO2, olha aqui, ó, CO2, lembra que a gente falou agora há pouco que o CO2 é um óxido ácido? Aí sim aconteceria isso que ele falou. O dióxido de carbono, quando borbulhado na água, ele faz desaparecer essa cor que tinha no sistema, porque o CO2 teria caráter ácido. Agora vamos lembrar de uma coisa? Óxidos neutros só existem três que a gente tem que decorar. Quais são os três? Monóxido de carbono, tá? O óxido nítrico e o óxido nitroso. São esses três caras aqui. Então, CO, NO e N2O são óxidos neutros. Pela última vez, o que isso significa? Eles não reagem com água, não reagem com ácidos e nem com bases. Ok? Vamos agora ao último item. Último item dessa revisão, vamos fazer aqui agora, ó. Na reação representada abaixo, podemos afirmar que o íon bisulfeto é um ácido, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Primeiro você tem que identificar quem que é o íon bisulfeto, né? Bom, nós temos aqui dois íons, nós temos aqui três íons, né? Ó, sulfeto, que é o S2-, o bisulfeto, que é o HS-, e nós temos o hidróxido, que é o OH-. Ele está afirmando que o íon bisulfeto é um ácido, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry.
Qual que é o segredo da teoria de Bronsted-Lowry? Primeiro vamos lembrar, ácido nessa teoria é quem doa H+ numa reação. Lembrando que o H+ é batizado com o apelido de próton, tudo bem? Então o que é um ácido de Bronsted-Lowry? Quem doa próton, quem doa H+ numa reação. E o que vai ser a base? É quem recebe esse próton, quem recebe o H+. Então a base doa próton, o ácido recebe próton, tá? Então basicamente o que eu quero que você veja? Nessa teoria eu poderia pensar dessa forma, mas qual é a maneira que eu dou para meus alunos, que é a maneira mais simples de você resolver? Primeiro, você vai procurar um par conjugado. O que é o par conjugado? Ó, vou começar olhando para esse cara aqui que é o S2-, tudo bem? Olha para o outro lado da seta. Quem que você percebe que é parecido com ele que está do outro lado da seta? O OH- ou o HS-? Ah, o HS-, né? A diferença entre eles é apenas um próton. Então, quando a diferença entre eles for apenas um próton, ou seja, um H, a gente vai falar que eles são um par conjugado. Um par ácido-base conjugado. Você vai entender por que desse nome, né? Dá uma olhada, ó. Esses carinhas aqui representam um par conjugado. Olha que legal. Num par conjugado, olha aqui, eu vou escrever. Num par conjugado, sempre a espécie que tiver mais hidrogênios é o ácido. Eu vou repetir para você. Num par conjugado, sempre a espécie que tiver mais hidrogênios é o ácido. Por exemplo, desses dois caras aqui, S2- e HS-. Quem tem mais hidrogênios? HS-. Portanto, esse cara aqui é o ácido. O seu conjugado tem que ser o oposto. Ele tem que ser uma base. E olha que legal. Ao lado de uma base, eu sempre encontro um ácido nessa teoria. E ao lado de um ácido, eu sempre encontro uma base nessa teoria. Fechou. Então, agora já dá pra gente ver se é verdadeiro ou falso. Ele afirmou que o íon bisulfeto, que é esse cara aqui, ele é um ácido de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Tá certo. Nesse par conjugado aqui, ele tá agindo como ácido. Então, está verdadeira essa reação. Bacana, não é? Então, ó, o que eu queria falar para você? Cara, eu espero que você tenha aprendido muito nessa revisão, porque nós falamos de tanta coisa legal e tanta coisa importante que eu tenho certeza que fez total diferença para você. Agora, quer saber aquilo que vai fazer diferença para mim? Ah, acho que você já sabe, né? Curte o videozinho aí, por favor, porque a gente mostrou e fez com muito carinho isso para vocês. E se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, criatura, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, porque conteúdos legais, bacanas, interessantes como esse sempre serão postados para você, ok? Então, ó, beijo grande e até a próxima, até o próximo vídeo. Espero que você tenha amado isso daqui, porque eu adorei de paixão ter trabalhado com vocês.